bem-vindos ao nosso abrigo. Quero hoje meditar com você nas palavras do Salmo 142. Masquil de Davi quando estava na caverna. Com minha voz clamo ao Senhor, com minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, diante dele exponho a minha aflição. Quando meu espírito esmorece dentro de mim, tu sabes a vereda que devo seguir. No caminho em que ando, preparam uma armadilha para mim. Olha para a minha mão direita e vê. Não há quem me conheça. Faltou-me refúgio. Ninguém se interessa por mim. Senhor, clamei a ti e disse: Tu és o meu refúgio, a minha esperança na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão e eu louvarei o teu nome. Os justos me rodearão quando me recompensares. Muitos salmos nos apresentam repetidas expressões de solidão, de angústia, enfrentadas por seus autores, pelos compositores dessas canções, desses poemas. O objetivo, pensando no conjunto de salmos como um todo, é mostrar a intensidade com que essas situações provocavam mesmo grande angústia e às vezes que beirava ao desespero. Mas também o objetivo de tantas repetições é que elas nos conduzam a uma vida de perseverança e confiança perene, contínua. Precisamos de Deus todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. A nossa cultura não lida bem com a repetição porque nós queremos tudo de forma muito imediata. A informação, ela só precisa ser recebida e muitas vezes não é processada. E muitas vezes nós a descartamos, fazemos simplesmente por fazer. Há, portanto, um elemento pedagógico nesta maneira como a Bíblia insistentemente nos provoca a fazer contínuas orações em repetidas situações em que nós não achamos uma saída, não encontramos uma resposta. Esse salmo é um exemplo, e logo nos primeiros versículos, no primeiro verso, mas você vai perceber isso em outros momentos também, ele faz referência a este clamor que Davi já havia feito em outras circunstâncias. Nesta aqui, ele está fugindo do rei Saul. Provavelmente ele se escondeu naquela caverna ali, numa região chamada de Adulão. O livro de 2 Samuel relata isso. Na literatura antiga, esta intensidade do sofrimento, quando ele é percebido e vivenciado, nós podemos observar textualmente que muitas palavras se repetem, muitas expressões, muitas frases inteiras às vezes se repetem, como acontece aqui no versículo 1, como se ele estivesse repetindo. Esta era uma forma antiga na literatura bíblica de se apresentar a súplica, o pedido, de forma intensa. A repetição acontece aqui porque você quer dar uma ênfase naquele pedido e também quer enfatizar que a resposta, aquele que te responde, está te ouvindo. Como uma criança que às vezes insistentemente pede a mesma coisa para os seus pais até que ele seja ouvido. Eu ouso dizer que não há nenhum livro na Bíblia como os Salmos que mostre com tanta maestria como nós experimentamos essa ambiguidade da vida. Às vezes falamos e não somos respondidos. Temos a impressão de que as orações não chegam a Deus. Então, a vivência de que nós passamos pela circunstância
de aflição como essa que Davi está dizendo aqui, e ela não é respondida, gera uma ambiguidade que em certo nível é experimentada pelo próprio sofrimento, mas nós devemos persistir até que uma resposta acalme o nosso coração, manter firmes a nossa esperança em Deus, de que Ele vai nos ouvir. Por isso que o salmista, eu clamo a Deus, eu suplico a Deus. E é isso mesmo que nós percebemos aqui, quando já falei disso algumas vezes, já meditamos diversas vezes, inclusive, sobre este espírito abatido e este lugar em que o salmista mais uma vez se refere aqui, que é o lugar do abrigo, do refúgio. O espírito abatido, ele descreve exatamente essa condição que toda pessoa em situações extremas aparece, aquele momento em que você se sente esmagado pelos problemas da vida. Perceba que, a despeito de todo o sofrimento causado pela circunstância, Davi então reconhece que os seus caminhos são aplainados, a sua vida vai encontrar a sua resposta plena quando ele busca a Deus. No versículo 4, ele faz aqui uma menção de que todas as pessoas o abandonaram. Quando ele olha para o lado direito e não percebe ninguém. Os amigos o abandonaram. A imagem aqui é como se fosse de um cavaleiro com o seu escudeiro. Ele olha e não percebe ninguém. Mas quando se dá conta da sua solidão e do seu desespero, ele olha para o céu e diz que só o Senhor está ao seu lado. Deus é o único que não nos abandona no momento em que todas as pessoas podem se ausentar de nós. Não há refúgio e não há segurança alguma entre os homens. Não há segurança alguma nos bens e nos poderes e nada nessa vida. Nada pode se comparar à presença de Deus ao nosso lado. As pessoas podem nos decepcionar, os nossos planos e expectativas podem nos gerar uma confiança falsa, mas o que Davi está dizendo aqui é que o Senhor é este lugar de refúgio. Quando nós estamos presos em nossa solidão, em nosso desespero, nós devemos clamar a Deus, orar pelo socorro divino. Ainda que sejamos decepcionados, temos que ter essa esperança viva e orar insistentemente. Clamo a Deus, suplico a Deus, faça isso, porque Deus vem em seu socorro e Ele trará uma renovação na comunhão com Ele e também um louvor, como nós vemos aqui. Quando o Senhor me tirar da prisão, eu louvarei o seu nome. Esse louvor vai surgir como uma resposta de gratidão pelo terno e eterno amor de Deus, porque Ele nos atende nos momentos da nossa aflição. E é assim que eu quero orar com você, nesta confiança, na confiança do rei Davi, que quando você olhar para o lado e não enxergar mais ninguém, você olhe para cima e veja Deus atendendo às inquietações do seu coração. Ore a Deus agora comigo. Senhor, te agradecemos que a Tua palavra nos conforta. E hoje nós aprendemos que vamos insistir, persistir, perseverar em afirmar a Tua bondade, o Teu amor leal e a Tua grandeza, Senhor, que nos leva a ter essa convicção da Tua presença sempre ao nosso lado, nos guiando, nos conduzindo, nos consolando e nos ajudando nas horas mais difíceis de nossas vidas. Que o Teu Espírito conforte nossos corações e nos ajude a crer e a perseverar, orando em todo o tempo, crendo em todo o tempo que o Senhor não nos abandona. Então nos ajude, Senhor, a crer e a manter essa nossa postura firme, sempre guiados pela luz da Tua palavra. Amém. Que o Senhor te abençoe e renove a sua vida pela palavra dEle.